Olá, sou Miguel do canal Investindo no Básico e hoje vamos falar um pouco de política fiscal e política monetária e comentar sobre os benefícios da previdência complementar. A política fiscal você tem que ter nada mais é do que você controlar o orçamento do Estado, igual como se fosse o orçamento de sua casa. Ou seja, você tem que ter um controle sobre a receita e a despesa. A receita não deve ser sempre abaixo da despesa, ela pode ser abaixo da despesa. O nosso estado ele funciona normalmente com uma receita um pouco menor que a despesa nesses últimos meses aí, somente por causa da pandemia, em que a receita foi duramente afetada e a despesa se manteve. E o que acontece? O país, qualquer país, ele tem que ter um gerenciamento entre a receita e a despesa. A receita tem que ser ou igual ou um pouco superior à despesa, salvo se acontecer algum efeito sistêmico no país, como a pandemia, alguma coisa do tipo. E aí você pode até tolerar um pouco de uma defasagem entre os dois aí, girando no déficit. Mas toda vez que o governo ele tem uma despesa maior do que a receita, ele tem que emitir dívida. E sempre que se ele rodar sempre no déficit, né, nesse déficit, déficit primário que a gente chama, que é a despesa está sempre maior do que a receita, com o tempo ele vai ter dificuldade de pagar a dívida vai ficar muito alta. Então isso é que está gerando aí no mercado financeiro do Brasil um pouco de apreensão em relação à política fiscal do novo governo. Nesse último ano, a gente teve um crescimento do PIB em relação a 2022 para 2021, a gente teve um crescimento do PIB. E quando você há um crescimento do PIB, da atividade econômica do país, você consegue controlar essa relação dívida-PIB. Então, por isso que todo governo quer que o PIB aumente, porque toda vez que o PIB aumenta, você tem impostos. Os impostos, apesar de eles poderem estarem fixados, ou seja, por exemplo, 10% lá em cima do faturamento da empresa, se a empresa começa a vender mais, mesmo que a taxa do imposto esteja fixada em 10%, se você está produzindo mais e aquele imposto está em cima do faturamento, apesar dos 10% estar lá, você não aumentou teoricamente os 10% do imposto, porém é aumentado em cima do volume, ou seja, se a empresa está faturando 100 milhões de reais, você bota 10%, ou seja, apesar de você manter a alíquota do imposto mesmo em 10%, a empresa que faturava 100 milhões vai faturar 200 milhões, ou seja, apesar de o lucro dela anterior era 100 e o lucro agora dela está sendo 200 milhões, você manteve a mesma alíquota de 10%, porém você arrecadou mais. No primeiro caso, você inicialmente arrecadou 10 milhões de reais. No segundo caso, apesar de a alíquota estar em 10%, você está arrecadando 20 milhões de reais. Então, para se controlar a relação dívida-PIB, os efeitos da PEC, nós temos de ter um pouco de crescimento aí do PIB. E aí, apesar dessa despesa, essa grande despesa aí acima do teto, em torno de 170 bilhões que vai ser, que é calculado e estimado, se o PIB crescer de forma contínua esses anos, a gente vai ter uma relação dívida-PIB do Brasil controlada. E se vocês observarem nesse gráfico aí de relação dívida-PIB do Brasil, de 2006 a 2022, que a gente tirou do Trade Map, você vê que a relação era em torno de 50%, com os efeitos da pandemia foi para 86%, e agora com o crescimento novamente do PIB, essa relação diminuiu. Então o grande segredo é o quê? É você manter a despesa controlada e o PIB crescente. Porém, devido à pandemia e agora os juros da economia global estão aumentando. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, os juros em 2019 eram em torno de 0,25 a 0,50 e agora, para conter a inflação nos Estados Unidos, que está próximo de 10%, na Europa também, que está próximo de 10%, os bancos centrais eles fazem uso da política monetária contracionista, que é aumentar os juros. E quando você aumenta os juros no mercado, o que acontece? Acontece que a atividade econômica é afetada. O crédito fica mais difícil, as pessoas compram menos, as empresas se financiam menos e aí o PIB começa a decrescer.
Então, o que se espera daqui no ano que vem, 23 ou em 24, já é uma recessão global, ou seja, que o PIB dos países desenvolvidos irá diminuir por causa da atividade econômica afetada devido à política monetária contracionista para segurar a inflação, e isso faz com que os PIBs futuros do Brasil, a projeção é que seja menor. Ou seja, se esse ano a previsão do PIB está em torno de 3%, agora, ao final do ano, a projeção é que termine 2022 em torno de 3%. Porém, a projeção para 2023, ou seja, se 2022 vai ser 3%, com a recessão global e a recessão também que vai atingir provavelmente o Brasil, com certeza vai atingir, nosso PIB, a projeção é para próximo de 0%, 0,7%. Ou seja, a gente vai ter um aumento de gastos, de despesas, porém não vamos ter aumento do PIB. E isso daí pode afetar a relação dívida-PIB do Brasil, fazendo com que essa relação fique desproporcional e que o país pode perder mão do seu controle da dívida. Isso é o maior medo do mercado. Falando de política monetária, o cupom agora nessa semana manteve a taxa básica de juros em torno de 13,75%, que é uma taxa muito alta. Por que se fez isso? Porque no ano passado a inflação estava muito alta. E o Banco Central, ele é obrigado a seguir regras e metas impostas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central, através de reuniões periódicas a cada 45 dias, avaliam a atividade econômica e a inflação. E eles são obrigados a seguir a meta de inflação imposta pelo Conselho Monetário Nacional, que é em torno de 3,5%, porém com intervalo de tolerância variando de 2% a 5%. A inflação do Brasil atingiu 12% em 2022, conforme o gráfico aí ao lado. E para controlar essa inflação, o Banco Central ele veio aumentando seguidamente a taxa de juros do país. Desde 2022, eles vieram aumentando a taxa de juros do país. O país que teve uma taxa de juros em 2021 em torno de 2%, foi crescendo essa taxa de juros por causa da inflação que atingiu 12%. Seguidamente, foram aumentos sucessivos até chegar a 13,75%. Nessas últimas duas reuniões, a taxa de juros foi mantida em 13,75%. Diante desse cenário internacional de juros altos, lá nos Estados Unidos e lá na Europa, nos Estados Unidos próximo a 4,5% e na Europa um pouco menor, faz com que o investidor internacional analise essa taxa livre de risco, esse ativo livre de risco, como uma oportunidade. Então, os dólares e todo o dinheiro do mundo tende a ir para esses países mais seguros. E o Brasil, como um país subdesenvolvido, que não tem uma economia tão pujante, e tão segura e madura como os Estados Unidos, sofre com isso. Para com que o Brasil se mantenha com a moeda forte e não perca tanto valor do real em relação ao dólar, o que acontece? Ele tem que manter a taxa básica de juros um pouco mais alta aqui. Há um mês atrás, fosse já caindo, que é a linha cinza, já começasse a cair em 2023. Há uma semana atrás, já se esperava um aumento na taxa Selic, por causa desse efeito fiscal e por causa da atividade econômica lá nos Estados Unidos. Apesar de estar aumentando a taxa de juros lá, o Fed está aumentando a taxa de juros, a atividade econômica nos Estados Unidos ainda está bem aquecida, ainda não foi afetada por essa política monetária contracionista, ou seja, a perspectiva é que a taxa de juros nos Estados Unidos cresça um pouco menos, porém se mantenha mais alta. E o que acontece, a cultura do investidor aqui no Brasil, é que a taxa básica de juros, que tinha uma perspectiva de já diminuir em 2023, a perspectiva agora é que ela se mantenha alta e que só vá diminuir em torno de 2024, conforme o gráfico da esquerda. Resumindo, espera-se hoje que a taxa básica de juros aqui no Brasil se mantenha mais alta por um período mais longo de tempo. Isso faz com que, na estratégia de investimento que a gente pode montar, a gente vai ficar atrelado mais a uma taxa
pós-fixada, né, atrelada à taxa Selic. E quando você vê que essa taxa de juros provavelmente tende a diminuir, se estabilizar e a diminuir, você começar a comprar títulos pré-fixados e títulos atrelados à inflação. Isso seria uma estratégia de renda fixa para curto, médio e longo prazo. Confirmando aí a curva DI futuro, que é a curva futuro dos juros, praticada aí na iniciativa privada, que é a taxa DI, e ela segue a taxa Selic, tá bom? Então, se você observar, há um mês atrás, esperava-se já que essa taxa DI começasse a decrescer um pouco antes, já em 2023 para 2024, porém, com essa política fiscal, nossa, esse risco sistêmico no Brasil, em relação ao possível descontrole da política fiscal e a conjuntura internacional de uns juros maiores por um período mais prolongado, se espera que a taxa DI agora se mantenha mais alta no futuro. Previdência complementar nada mais é do que um complemento à previdência pública, ao INSS, ao regime geral, ao regime próprio criado pelo INSS. Hoje não é assegurado que o INSS possa pagar aquilo previsto para você, ou seja, se você está contribuindo com o máximo, muito provavelmente você não vai ganhar aquele máximo que você contribuiu, principalmente no regime geral, no regime próprio, é um regime especial para funcionário público. E na previdência complementar é interessante que são constituídos por fundos de investimento especialmente constituídos para isso. Então, existem fundos de investimentos que eles só aceitam aportes de previdência privada. E aí tem vários benefícios para isso. Ou seja, se você abrir lá na sua corretora de valores e for atrás lá de fundo de investimento, não existe vários, diversos fundo de investimento da renda fixa, curto prazo, referenciado DI, longo prazo, é, multimercado, ações, cambial e tudo mais. Então, existe também fundos de investimento especialmente constituídos que só aceitam aportes de previdência privada complementar e que tem dois benefícios muito bons em relação a esses fundos de investimentos que você vê na corretora que não são previdenciários. Quais são os dois principais benefícios? Os dois principais benefícios é em relação à tributação. Fundos de investimentos, especialmente constituídos, eles não têm como cotas. Em relação aos outros os fundos de investimentos que não são previdenciários, eles pagam imposto de renda semestralmente a cada num período de 2 vezes no ano. Ou seja, você bota o seu dinheiro lá e aí o governo federal ele recebe essa antecipação do imposto de renda, feito pelo administrador do fundo de investimento, 2 vezes no ano. Já o fundo previdenciário, não há essa contribuição do Come Cotas, o que seja, é muito importante no futuro, quando você vai lá, você não pagou nada de imposto de renda, só paga a taxa de administração do fundo de investimento, certo? Então isso é muito importante, porque no período de 35 anos a 40 anos, aí só o que você economizou com Come Cotas já dá uma rentabilidade muito boa ou superior em relação ao fundo de investimento tradicional. E outra coisa que beneficia em relação à tributação é em relação à alíquota que você bota lá. Você pode ser progressiva ou regressiva. No frigir dos ovos aí, em relação à alíquota a ser paga, a depender do que você escolher, progressiva ou regressiva, na progressiva, a depender da renda que você vai receber futura, você pode ser isento de imposto de renda. Ou seja, você contribuiu naquele fundo de investimento, não pagou come cotas, não pagou imposto de renda, e ao final, na hora que você vai receber os rendimentos, se for rendimentos abaixo de R$ 1.930 aproximadamente, você não vai pagar imposto de renda, ou seja, você pode ter uma rentabilidade muito alta, receber rendimentos futuros sem pagar imposto de renda. E quando você pega a alíquota regressiva, a partir de 10 anos de aportes, você começa a pagar uma alíquota de 10%, ou seja, menor que a renda fixa, que a alíquota mínima é de 15%. Um outro benefício que, além do tributo, né, que você economiza, né, tributariamente, não paga come cotas e possa ser que você seja isento ou paga uma alíquota aí próxima a 10%, que é menor do que os 15% do mínimo da renda fixa. E também você pode fazer portabilidade, ou seja, se você está no fundo de investimento previdenciário, que
cobra uma taxa de investimento às vezes alta, de 1,5%, ou não está dando uma rentabilidade adequada ao que você espera, você vai lá, fala com a corretora que você está, pede para trocar de fundo de investimento e pode fazer a portabilidade sem pagar imposto de renda. O PGBL, ele é um plano de previdência criado para pessoas que têm uma renda bruta anual alta. Por que isso? Porque para você, o PGBL, você pode fazer o diferimento. O que é o diferimento? Você pode fazer uma economia fiscal agora, no presente, para no futuro fazer o pagamento desse imposto de renda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode fazer o abatimento das contribuições na base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da sua renda bruta. Então, você ganha 100 mil reais no ano. Você faz no máximo 12% de portabilidade, ou seja, você contribui no ano 12% da sua renda bruta tributável, certo? Então, se você tiver 100 mil, você ganha 100 mil reais no ano, você pode fazer até 12 mil. Você pode fazer mais, mas só pode fazer o abatimento até 12%, ou seja, você faz um aporte de 12 mil reais, e aí quando você vai lançar sua renda bruta tributável anual, ao invés de você pagar o imposto de renda em cima dos 100 mil reais, você vai pagar o imposto de renda em cima de 88 mil reais. Tem um grande porém no PGBL que no futuro, se você for fazer o resgate de todo o seu patrimônio, você vai pagar um imposto de renda em cima de todo o patrimônio. Ou seja, se você tem 5 milhões de reais, a base tributária será em cima de 5 milhões de reais, diferentemente da VGBL, que é em cima somente do rendimento do seus investimentos. É interessante a VGBL porque para pessoas que têm uma renda tributável anual mais baixa, abaixo de em torno de 80 mil reais, que é o que 20% disso aí dá menor do que 16.670. Porque o VGBL ele não é aceito no abatimento do imposto de renda. Mesmo no modelo completo, eles não aceitam o VGBL, só aceitam o PGBL. Então, se você tiver uma renda bruta tributável mais baixa, uma renda mensal em torno de R$ 1.930, reais, que eu vou botar aqui na tabela, você tem que optar pela VGBL. Então, a VGBL tem um benefício de que, apesar de você não ter o abatimento do imposto de renda, ela tem outros benefícios, como benefícios de sucessão patrimonial. Por exemplo, você quer fazer uma VGBL, bota como beneficiário você e seu filho. Se você for a falecer, seu filho não, o VGBL não cai em inventário, e já após 30 dias mais ou menos, já vai para o seu filho. E uma coisa benéfica do VGBL, além de um planejamento sucessório, é que a tributação é diferente da PGBL. Na PGBL, se você tinha 5 milhões de reais, a tributação do governo vai ser em cima de 5 milhões de reais. Enquanto na VGBL vai ser em cima do rendimento, ou seja, se você está lá 5 milhões de reais e aí você vai fazer o cálculo lá de quanto você fez de aporte. Dos 5 milhões de reais, você fez 2 milhões de aporte e 3 milhões foi de rentabilidade, o imposto do governo vai cair em cima dos 3 milhões de reais. Então, enquanto o PGBL você faz o abatimento do imposto de renda e deixa de pagar, é, é, reduz sua base tributária e deixa de pagar um valor em relação ao imposto de renda, a VGBL não tem isso, porém no futuro o imposto dela vai incidir somente em cima da rentabilidade do patrimônio. Meu, muito obrigado. Dá um like aí no canal caso se você gostou do conteúdo, compartilha com amigos que têm o mesmo interesse, comenta, manda mensagem. Nosso Instagram aí é o @investindo no básico e aqui é o canal Investindo no Básico. Um grande abraço, até mais.